portuguesa é um poderoso instrumento de interação social e cultural. Por ser dinâmica, modifica-se de acordo com as necessidades dos grupos sociais que dela fazem uso. Fiquem agora com a aula de língua portuguesa da professora Rafaele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde e com muita vontade de aprender. Eu sou a professora Rafaele Pimentel e na nossa aula de hoje vamos conversar sobre dois gêneros textuais bem legais. Quem de vocês não tem curiosidade de saber mais sobre a vida de alguém que você acompanha? Uma celebridade, um artista, um cantor, aquele ator famoso? Quem nunca ficou curioso e quis saber detalhes da vida de alguém? Nesta aula, vamos conhecer os gêneros textuais que contam sobre a vida de determinadas pessoas, e a biografia e a autobiografia. Vamos começar pela biografia, que é um texto narrativo que relata a vida de uma pessoa importante e ou conhecida socialmente. Artistas, escritores, atletas, políticos, inventores, revolucionários. A palavra biografia, ela vem de dois termos gregos, bio e grafia. Bio significa vida e grafia significa escrita. Portanto, a biografia é a escrita da vida de alguém. A biografia tem a função social de compartilhar para toda a sociedade o relato de vida de uma pessoa importante, de modo a popularizar ou acessibilizar esse conhecimento. O indivíduo biografado, ele deve ter uma relevância coletiva. Por isso, a divulgação da sua vida se torna importante para um conhecimento cultural. Tem que fazer sentido, escrever sobre a vida daquela pessoa. Temos aqui alguns exemplos de biografia. Eu trouxe a biografia do Steve Jobs, a biografia desse grupo, que vocês devem conhecer mais do que eu, inclusive, que é o BTS, e a biografia do nosso escritor Graciliano Ramos. Quanto à estrutura, a biografia vai se dividir em título, que é onde encontramos o nome do biografado, normalmente vem acompanhado de uma característica marcante dessa pessoa. Também no título podemos encontrar uma frase, uma expressão que representa a trajetória desta pessoa. Logo em seguida, temos a introdução, que é um textinho inicial que apresenta informações de origem do biografado, como data e local de nascimento, algumas coisas sobre a família, sobre a infância, sobre o contexto de formação desta pessoa. Temos também o corpo do texto, que é a parte em que apresentamos a sequência de relatos, tudo o que aconteceu na vida daquela pessoa. Neste caso, apresentamos as ações, as experiências ao longo da vida deste biografado. E é importante a gente lembrar que todos esses relatos, essas ações, elas devem ser apresentadas em ordem cronológica. Por fim, temos a conclusão, que apresenta o encerramento do relato e pode conter os últimos momentos de vida do biografado ou as últimas informações sobre o recorte temporal escolhido. Nesta parte, o autor ele também pode incluir as considerações finais. Ele pode apresentar a importância dessa biografia, por que foi feita, por que é importante sabermos sobre a vida deste biografado. Quais as características de uma biografia? Como eu já falei, a biografia ela é escrita por uma terceira pessoa. Alguém escreve sobre a vida de alguém. Então, portanto, o texto ele deve vir na terceira pessoa. Os fatos devem vir em ordem cronológica. Então, a gente vai ter uma espécie de linha do tempo da vida deste biografado. E devemos conferir a veracidade dos fatos. Os fatos narrados numa biografia devem ser verídicos. Devemos usar pronomes pessoais e pronomes possessivos. Devemos também fazer uso dos marcadores de tempo, que são aquelas expressões naquela época, na infância, naquele tempo. E outra característica que são os verbos no pretérito. Porque se os fatos já aconteceram, a gente tem que usar os verbos indicando o passado. Temos aqui um trecho da biografia de Monteiro Lobato, que é um escritor muito conhecido no Brasil e muito importante para a nossa literatura. Vamos acompanhar a leitura desse trecho.
José Bento Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro, um dos mais destacados autores de literatura infantil do país. Suas personagens mais conhecidas são Emília, uma boneca de pano com sentimentos e ideias independentes; Pedrinho, personagem que o autor se identifica quando criança; Visconde de Sabugosa, a sábia espiga de milho que tem atitudes de adulto; Cuca, vilã que aterroriza a todos do Sítio; Saci Pererê e outras personagens que fazem parte da inesquecível obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olívia Augusto Lobato. Formado em Direito em 1904, foi promotor por curto período. Foi também fazendeiro e adido comercial nos Estados Unidos. Mas foi como escritor literário, situado entre os autores regionalistas do pré-modernismo, que se destacou no gênero conto, se posicionando diante dos problemas sociais e culturais do país. A literatura adulta do escritor reúne obras de ficção. Urupês, de 1918, livro que reúne 12 contos sobre as cidades por onde passou. Foi nessa obra que surgiu a figura de Jeca Tatu, que ele imortalizou na nossa literatura. Cidades Mortas, de 1920, onde o autor relata a decadente região do Vale do Paraíba, exaurida pela monocultura do café. E Negrinha, de 1920, onde mostra seu sentimento polêmico da costumeira vontade de doutrinar e reformar. Monteiro Lobato foi um dos escritores brasileiros de maior prestígio por suas histórias infantis e por causa da sua atuação como intelectual polêmico. Publicou no jornal O Estado de São Paulo o artigo Paranoia ou Mistificação, em 1917, onde critica a exposição de pintura expressionista de Anita Malfatti, considerando seu trabalho resultado de uma deformação mental. Publicou O Escândalo do Petróleo, em 1936, envolvido na luta pela defesa das reservas naturais brasileiras. Viveu 66 anos muito bem vividos, mas no dia 4 de julho de 1948, este grande talento que tanto contribuiu com o desenvolvimento de nossa literatura morreu, vítima de derrame. No dia 18 de abril, dia do nascimento de Monteiro Lobato, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, se vocês observarem, neste primeiro parágrafo, nós temos aqui um resumo da vida do Monteiro Lobato, sem muitos detalhes. Logo em seguida, nós temos alguns acontecimentos. Ele nasceu em 18 de abril de 82, ele se formou em 1904. Temos estes acontecimentos expostos em ordem cronológica. Logo em seguida, nós podemos perceber alguns verbos: passou, surgiu, foi, publicou. Todos estes verbos estão no passado, no tempo pretérito. Nesta segunda parte, podemos perceber ainda outros acontecimentos da vida de Monteiro Lobato, que são algumas de suas publicações. Se vocês observarem, temos todas elas em ordem cronológica, todas organizadas conforme a data de publicação. Temos ainda alguns verbos como passou, surgiu, foi, publicou, morreu. Todos esses verbos estão no tempo pretérito. E no final do texto, podemos observar a data de morte dele, que é o último acontecimento da vida dele, e ainda um dado importante sobre a vida dele, que foi a transformação do dia do seu aniversário como sendo o Dia Nacional do Livro Infantil. A biografia, ela é bastante conhecida na forma de livro. Normalmente é um livro inteiro relatando a vida, o percurso do biografado, que muitas vezes já até faleceu. Mas, na atualidade, essa biografia ela tem evoluído. Diante do avanço tecnológico e do crescimento dos gêneros digitais, a biografia passou a tomar novas formas, principalmente as chamadas mini-biografias, que visam apresentar fatos e experiências pontuais que sejam importantes, que sejam relevantes
ao aspecto específico da plataforma ou do gênero em que está sendo apresentado. Assim, encontramos biografia em capas de livros, em sites de internet, em jornais, revistas, redes sociais. Nós já aprendemos que a biografia é a história da vida de alguém, contada por uma terceira pessoa. Nós temos um outro gênero textual, que é a autobiografia. Neste caso, o próprio autor narra a sua vida ou parte dela. As autobiografias, elas podem assumir diversos formatos. Podemos encontrá-las em diários, em memórias, em poemas, músicas, roteiros e até cartas. Temos aqui alguns exemplos de autobiografia. Eu trouxe para vocês a autobiografia da Malala, que apesar de criança, ela já lutava pelo direito da educação e quase morreu por causa disso. Temos a autobiografia do escritor português José Saramago e o diário de Anne Frank. Como eu falei para vocês, a autobiografia ela pode vir em outros formatos. Neste caso de José Saramago e o diário de Anne Frank, nós temos aí 2 diários. Normalmente, a narração da biografia é feita na primeira pessoa singular e aborda questões íntimas e pessoais, como a gente vai poder observar aqui neste trecho da autobiografia de Malala. Desde que consigo me lembrar, minha mãe sempre conversou com os pássaros. Nos fundos da casa havia uma varanda onde as mulheres se reuniam. Sabíamos como era passar fome. Então minha mãe sempre preparava refeições extras para dar de comer às famílias pobres. Se houvesse algum resto, ela alimentava as aves. Gostamos de compor poemas de 2 versos, e mamãe cantava um deles enquanto distribuía arroz aos pássaros. Não matem as pombas do jardim, você mata uma e as outras não virão. Então, neste caso, a gente pode perceber aí o texto todo escrito em primeira pessoa e relembrando, abordando questões íntimas, questões pessoais da vida dela enquanto criança. Para fixar melhor, temos aqui algumas diferenças básicas da autobiografia para a biografia. Enquanto na biografia o autor narra a vida de uma outra pessoa, na autobiografia o próprio autor narra a sua vida. O texto da biografia é escrito em terceira pessoa, enquanto que na autobiografia o texto deve ser escrito em primeira pessoa singular. Na biografia temos um ponto de vista externo, é alguém de fora que está contando aquela história. E enquanto na autobiografia temos um ponto de vista interno. Agora que nós já aprendemos o que é uma biografia e o que é uma autobiografia, que tal a gente produzir uma biografia? Primeiro, você deve escolher a pessoa sobre quem você quer escrever. Depois, você deve pesquisar sobre a vida do biografado. E para isso, você pode fazer entrevistas com a própria pessoa, se for possível, e com familiares, com amigos, com pessoas próximas a elas. Quando você estiver de posse de todas essas informações, você vai selecionar as mais significativas, as mais importantes, aquelas que você sabe que vão chamar a atenção do leitor. Lembrando, você deve citar datas relevantes: o nascimento, o casamento, a formação, publicações, caso seja uma pessoa que já tenha publicado algum livro, algum trabalho. E você deve também utilizar marcadores de tempo. Lembra que eu falei? Naquela época, naquele tempo. E os verbos sempre no pretérito. Já que aqueles fatos já aconteceram, você deve utilizar os verbos no tempo passado. A nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido bastante. E eu espero vocês na próxima. Até lá!